Lei 24. Represente o cortesão perfeito. Julgamento. O cortesão perfeito prospera no mundo onde tudo gira em torno do poder e da habilidade política. Ele domina a arte da dissimulação. Ele adula, cede aos superiores e assegura o seu poder sobre as formas mais gentil e dissimulada. Aprenda a aplicar as leis da corte e não haverá limites para sua escalada na corte. O delicado jogo de cortejar. Um alerta. Talleyrand foi um consumado bajulador, especialmente ao serviço do seu senhor Napoleão. Quando os dois estavam começando a se conhecer, Napoleão certa vez disse de passagem: "Vou almoçar na sua casa, um dia desses." Talleyrand tinha uma casa em Auteuil, nos subúrbios de Paris. "Ficarei encantado, mon general", retrucou o ministro. "E como minha casa fica próxima dos bois de Boulogne, o senhor poderá se distrair praticando tiro ao alvo à tarde." "Não gosto de atirar", disse Napoleão, "mas gosto muito de caçar. Tem javalis no bois Boulogne?" Napoleão vinha de Córcega, onde a caça ao javali é um esporte muito apreciado. Ao perguntar se existia javalis no Parque de Paris, ele se mostrou ainda um homem provinciano, quase um caipira. Talleyrand não riu, entretanto, mas não conseguiu resistir a uma piada sobre o homem que agora era seu superior na política, embora não no sangue e na nobreza, visto que Talleyrand era uma antiga família aristocrática. À pergunta de Napoleão, portanto, ele respondeu simplesmente: "Poucos, mon general, mas aposto que o senhor dará um jeito de encontrar um." Foi combinado que Napoleão chegaria à casa de Talleyrand no dia seguinte às 7 horas e ficaria a manhã inteira lá. A caçada ao javali seria de tarde. Durante toda a manhã, o excitado general só fazia perguntas sobre a caça ao javali. Enquanto isso, Talleyrand mandou seus criados escondidos ao mercado comprar 2 enormes porcos pretos e levá-los para o parque. Depois do almoço, os caçadores partiram com seus cães para o bois de Boulogne. A um sinal secreto de Talleyrand, os criados soltaram um dos porcos. "Estou vendo um javali", Napoleão gritou, contente, saltando sobre o cavalo para correr atrás dele. Talleyrand ficou para trás. Meia hora de galope pelo parque e o javali foi finalmente capturado. No momento triunfal, entretanto, Napoleão foi abordado por um dos seus assessores, que sabia que aquela criatura não poderia ser um javali, e temia que o general caísse em ridículo quando a história se espalhasse. "Senhor", disse ele para Napoleão, "certamente está percebendo que isto não é um javali, e sim um porco." Enfurecido, Napoleão imediatamente saiu a galope para a casa de Talleyrand. No caminho, ele percebeu que agora ia ser motivo de muitas piadas, e que explodir com Talleyrand só tornaria mais ridículo. Era melhor demonstrar bom humor. Ainda assim, não escondeu o seu desagrado também. Talleyrand achou melhor tentar apaziguar o ego ofendido do general. Disse para Napoleão não voltar para Paris. Ele deveria ir caçar novamente no parque. Lá havia muitos coelhos, e caçá-los tinha sido um dos passatempos preferidos de Luís XVI. Talleyrand até sugeriu que Napoleão usasse um conjunto de pistolas que tinha pertencido a Luís. Com muito elogio e bajulação, ele conseguiu mais uma vez que Napoleão concordasse em caçar. O grupo saiu para o parque no fim da tarde. No caminho, Napoleão disse a Talleyrand: "Não sou Luís XVI, e certamente não vou matar nenhum coelho. Mas, naquela tarde,
Por estranho que pareça, o parque estava cheio de coelhos. Napoleão matou uns 50. E seu humor passou da raiva para a satisfação. Mas, no final dessa matança toda, o mesmo assessor se aproximou dele e sussurrou no seu ouvido: Para falar a verdade, senhor, estou começando a acreditar que estes não sejam coelhos selvagens. Desconfio que esse tratante, Talleyrand, nos pregou outra peça. O assessor estava certo. Talleyrand tinha mesmo mandado seus criados novamente ao mercado, onde compraram dezenas de coelhos que depois soltaram no Bois de Boulogne. Napoleão montou imediatamente no seu cavalo e saiu galopando, desta vez direto para Paris. Mais tarde ele ameaçou Talleyrand, alertando-o para não contar a ninguém o que tinha acontecido. Se ele se tornasse alvo de piadas em Paris, ia ser um inferno. Levou meses para Napoleão recuperar a confiança em Talleyrand, e nunca o perdoou totalmente por essa humilhação. Interpretação: cortesãos são como mágicos, brincam com as aparências, deixando que as pessoas ao seu redor vejam apenas aquilo que ele quer. Com tanta trapaça e manipulação em jogo, é essencial impedir que as pessoas vejam seus truques e percebam o que você faz com as mãos. Talleyrand era normalmente o grande mago da corte, e, se não fosse o assessor de Napoleão, ele teria se saído muito bem na sua tentativa de agradar ao seu senhor, e ao mesmo tempo divertir-se às suas custas. Mas a arte de cortejar tem suas sutilezas, e descuidar das armadilhas e possíveis erros podem arruinar os seus melhores truques. Não se arrisque a ser apanhado nas suas manobras. Não deixe que as pessoas vejam seus artifícios. Se isso acontecer, elas passam a vê-lo não mais como um cortesão muito bem educado, mas como um tratante execrável. É um jogo muito delicado. Tenha o máximo cuidado para não deixar pistas, e não deixe que o seu senhor o desmascare.